Olá, seja muito bem-vindo ao canal Teologia e Fé, um canal protestante, reformado. Eu sou o missionário Ricardo Salles, onde a gente posta vídeo aqui de pregações, estudos bíblicos e vídeos apologéticos, tá? Refutando algumas seitas religiosas. E hoje, como vocês viram aí no tema, hoje nós vamos falar a guarda do sábado para Israel, né? Nós vamos ver o que é que o sábado significa para a igreja cristã e principalmente o que significou e significa ainda para Israel, né? Muitas vezes a gente se depara com adventistas pregando e evangelizando, dizendo que a igreja cristã não é a igreja, os demais, né? A igreja assembleianas, congregacionais, batistas, porque não guardam o sábado. Ou seja, essas igrejas são contaminadas por Babilônia, porque não guardam o sábado. Ou seja, só eles têm a verdadeira doutrina, a verdadeira teologia e a verdadeira graça e salvação de Deus. Então nós vamos ver a instituição prática e o propósito do sábado para Israel. Primeiro nós vamos começar lendo a palavra de Deus. Se você não está com a sua Bíblia aí, eu sugiro que você pegue sua Bíblia, né, para meditar, mas eu vou deixar alguns versículos aqui na tela também, tá certo? Então Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3 diz: Havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que fizera, e abençoou Deus dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então a gente tem que ver algumas coisas aqui. Deus não se cansou. Quando ele fala que ele se cansou, é a obra que cessou, é a obra que ele finalizou. Então ele interrompeu a obra porque ele viu que era bom, que estava perfeita aquela obra ali. O texto não traz o mandamento para Adão guardar o sábado. Em nenhum momento aqui Deus está dizendo para Adão guardar o sábado. O sábado é santificado por Deus, mas a guarda obrigatória virá depois, com a criação, né, e a proliferação do povo de Israel. Então esse é o primeiro ponto. Deus criou o sábado, Deus criou todo o universo, toda a terra, todas digamos assim, as pessoas, os animais, e no sétimo dia descansou, né? Descansou por quê? Porque ele finalizou a obra, não é que ele cansou, né? Não é o cansaço da divindade de Deus, e sim da obra da criação. Outro ponto a ser levantado aqui, o segundo ponto a ser levantado é o sábado como sinal da aliança com Israel. Então o sábado foi instituído na lei mosaica, não com Adão. A gente sabe muito bem que Deus não deixou Adão para guardar o sábado. Se fosse assim, ele fazia desde já, como pessoas simples ali, sem nenhuma cultura, sem nenhuma nacionalidade. Êxodo 20, versículo 8 a 11, nos diz isso. Olha o que aqui diz: Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. O sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Então Deus está dizendo aqui, não farás nenhum trabalho. Guardem isso, essa palavra. Êxodo 31, 16, 17 diz: Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel. É sinal entre mim e os filhos de Israel para sempre. Então nós vemos dois tópicos aqui, nesse ponto. Primeiramente, não é para fazer trabalho algum, não é para sair você para comprar coisa alguma, para ir à igreja, não é para fazer trabalho algum. Segundo tópico aqui, é para os filhos de Israel e é para sempre. Então, observações fundamentais. O sábado é um sinal da aliança mosaica, direcionado explicitamente aos povos de Israel. Não é apresentado como um sinal universal para todas as nações. Esse é o grande engano religioso que você está vivendo, adventista do sétimo dia. Não foi deixada para os gentios, e sim somente para os filhos de Israel. A Bíblia está mentindo aqui? Ou será que quem está mentindo é a sua doutrina, os seus teólogos, os seus pastores? Outro ponto a destacar aqui, terceiro ponto, como o sábado era guardado na prática. Veja só como o sábado era guardado pelo povo judeu e como os adventistas guardam hoje. Antigamente o sábado era descanso absoluto. Não tinha uma relativização, não tinha uma flexibilidade com relação ao trabalho. Veja o que Êxodo 38, versículo 21 diz: 6 dias trabalharás, mas ao sétimo dia descansarás, quer na aradura, quer na cega, descansarás. Quer que você seja no campo, quer que você seja feito em trabalhos domésticos, é para você descansar absolutamente. Então tem muitas pessoas que dizem assim: não, então o adventismo pode evangelizar, o adventismo pode fazer obras. Não, não pode fazer obras. É descanso absoluto. Isso é o que a palavra de Deus nos está dizendo. Êxodo 35, versículo 2 diz: 6 dias se trabalhará, porém o sétimo dia vos será santo,
O sábado descanso solene ao Senhor. Ao Senhor. Qualquer que nele trabalhar, morrerá. Veja que o descanso aqui, irmãos, era total, obrigatório e com pena capital para quem desobedecesse. Era total. Era, ou você guardava esse dia para você ler a palavra, para você orar, para você jejuar, para você louvar ao Senhor, adorar, descansar, dormir ali, né, fisicamente, meditando nas coisas do Senhor, ou então não fazia. Era obrigatório. Deus, como Pai, como Deus que era obrigatório você guardar o sábado. E ainda mais, com pena capital, se você descumprisse esses mandamentos. Então, era obrigatório, não flexível, não relativo. Olha o que aqui a palavra de Deus diz, era proibido até de acender fogo, você fazer os trabalhos domésticos, de cozinhar. Veja que Êxodo 35, versículo 3 diz: não acendereis fogos em nenhuma de vossas moradas no dia de sábado. Ou seja, se você fosse se alimentar no período sabático, que era das 18 horas da sexta até as 6 horas, até as 18 horas do sábado, você não poderia cozinhar. E eles usam muito, eles costumam dizer, vamos ver a aplicação hoje. Hoje nós não utilizamos mais lenha. Nós temos o micro-ondas, nós temos o fogão, mas Deus não muda. A tecnologia que tinha naquele tempo era lenha, era rodas, era algumas roupas que iam surgindo ali. Hoje as tecnologias mudaram. A maioria das casas não usa mais fogo a lenha. Embora alguns países da África, aqueles países mais pobres, usam ainda. E se eles quiserem mandar, eles não podem acender fogo. Mas o que é que o adventismo faz? Não, a gente pode acender o botão do micro-ondas. Isso é aquecer. Quando estava falando do fogo, significava aquecer o alimento. Era o trabalho que era feito. Então, os adventistas gostam de querer ludibriar Deus. E eles ludibriam os seus membros. Isso aí eles conseguem facilmente. Porque, infelizmente, o que sai da boca do falso profeta é absorvido muitas vezes até pelos escolhidos, pelos eleitos de Deus. Mas não pode ludibriar Deus. Então, proibição de colher, de acender fogo nesse tempo. Então você tem um airfryer, você tem um fogão, você tem uma churrasqueira, você tem... Não interessa. Eu tenho um fogão que é por indução. Está aquecendo o alimento. Então, essa relativização é pior que o adultério. Eles costumam dizer que se você não guardar o sábado, é como se estivesse adulterando. E se o sábado fosse tão importante, Cristo não teria resumido o decálogo em 2 mandamentos. Amar ao Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo a ti mesmo. Por que Cristo não diz, continuar aguardando o sábado? Porque ele sabia que ele vinha ele estava abrindo as portas da graça para os gentios também. Então, proibição de acender fogo. Outra proibição, de colher ou preparar alimento. Né? Que a gente já viu aqui, amanhã é repouso, santo sabe o Senhor. O que quiser cozinhe hoje. Então, se você quiser cozinhar, isso está intrinsecamente ligado a Êxodo 35 também. Êxodo 35, 16, você não pode fazer nenhum trabalho de preparação de alimento. Êxodo 16, 29 diz: ninguém saia do seu lugar no 7º dia. E o que os adventistas fazem? A escola sabatina. Vamos todos para a igreja, para mostrar uma santidade, um legalismo religioso. No sábado de manhã eu não trabalho, mas vou para a igreja. Isso é que eles querem demonstrar, uma santidade superior às demais. Mas enquanto a palavra de Deus diz aqui, 16, 29, Êxodo, ninguém sai do seu lugar no 7º dia. Era proibido você sair das suas casas. Era para você passar descansando ao Senhor. Ou seja, um adventista que não tiver transporte, ele, não vou dirigir não, mas vou pegar um Uber. Não vou dirigir não, mas vou pegar um ônibus. Eu vou de bicicleta. Não, mas eu vou a pé. Você está fazendo um exercício, uma atividade física. Você está saindo do seu lugar para a sua igreja. Está desobedecendo, de qualquer forma, ao sabatismo. Proibição de carregar peso. Veja só, irmãos. Jeremias 17, 21 ao 22 diz: guardai-vos de carregar carga de sábado. Nem façais trabalho algum nesse dia. Então, se você for fazer algum tipo de trabalho, né, dirigir, pilotar uma moto, lá na sua igreja, de fazer alguma coisa na obra do Senhor, você não pode fazer isso. Você não pode estar fazendo uma coisa em detrimento de outra. Eu estou evangelizando, mas você está ferindo ao mandamento do Senhor. E Neemias apontou o engano, o erro e o pecado do povo de Judá. Olha o que é que tem lá, está escrito em Neemias capítulo 3, versículo 15. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares no sábado, trazendo cargas. Ou seja, eles estavam descumprindo os mandamentos do Senhor. Eles estavam desobedecendo ao mandamento sabático do Senhor.
Mas muitos adventistas preferem ficar com seu legalismo religioso. Não, isso aqui eu estou fazendo para a obra do Senhor. Eu estou indo para a escola sabatina, estou indo lá para ver o estudo bíblico. Não pode. Você tem que ficar em casa. Não saia do seu lugar. Olha o que é que diz aqui em Êxodo 16, 29 de novo. Pega a sua Bíblia. Ninguém sai do seu lugar no 7º dia. E do seu lugar significava o quê? Morada, moradia, no seu lar. É você e sua família. E olha o exemplo aqui, 4º ponto, exemplo de punição por violação. Números, capítulo 15, versículo 32 ao 36. Estando os filhos de Israel nos desertos, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto, por toda a congregação apedrejará fora do arraial. Então isso mostra a gravidade da lei sabática. Você não poderia colher lenha. E eu conversando com um adventista, né, que tem muitos adventistas de bom coração, honestos, né, que são até realmente cristãos, mas estão no adventismo, que eu não considero uma igreja cristã. Porque se uma denominação aceita a Bíblia mais alguma coisa, não é cristã. Se tem uma denominação, uma religião que diz que é Cristo e mais alguma coisa para ser salvo, isso não é cristianismo. Então, a gravidade da lei sabática era punido com morte, o caráter legal e judicial em Israel para o sábado. Veja que é judicial também. Então, muitos adventistas dizem, que eu até confrontei, né, na palavra, e naquela passagem que os fariseus dizem, estão indagando ali Cristo por seu discípulo estar colhendo espigas. Aí um adventista diz: não, mas eles estavam sabendo aplicar a lei do sábado. Isso aí eles estavam sendo legalistas. Então isso aqui é ser legalista? Deus é legalista? Ou Deus quis dar regras para o seu povo seguir? Então você está chamando Deus de legalista? Então eles disseram assim: não, mas estava colhendo o espigo de milho, mas isso não era trabalho. Segundo Números 15, 32 ao 36 é. Estando os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Disse o Senhor a Moisés, não foi Moisés que disse, foi o Senhor a Moisés: tal homem será morto e apedrejado pela congregação fora do arraial. Então era judicial o caráter do sabatismo. Não era apenas espiritual, e sim era jurídico. 5º ponto, o sábado como sinal de santificação, não de moralidade, né? Ezequiel 20, 12 diz: também lhes dei aos sábados, aos meus sábados, para servir de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Então o sábado aqui era um sinal, irmãos. O sábado foi levantado no Monte Sinai, no Antigo Testamento. No Novo Testamento foi levantado uma nova aliança, em outro monte, no Monte Calvário, onde foi derramado o sangue do Cordeiro perfeito, imaculado ali, que foi nosso Senhor Jesus Cristo. E você escolhe o que, adventista? Viver na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, no Monte Sinai, ou você prefere viver na graça e na misericórdia de Deus, no outro monte, no Monte Calvário ali, com Cristo remindo seus pecados, sabendo que você seria jamais cumpridor dessas leis aqui? Isso é misericórdia, isso é graça. Na cruz do Senhor foi derramada em nós toda a graça e toda a misericórdia. E em Cristo foi derramada toda a santidade e toda a justiça, em Jesus. Então você escolhe viver o quê? Na nova aliança ou na antiga aliança? Isso é uma escolha, e eu sei que muitos adventistas aqui vão preferir ficar com seus dogmas, com suas doutrinas. Infelizmente pelo tradicionalismo. Assim como católico, jamais tem muitos católicos que morreram e vão morrer católicos. Tem muitos espíritos que nasceram, estão vivendo e vão morrer como espírito porque não querem contradizer as suas convicções. O que é que Cristo diz? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E tomar a sua cruz é muitas vezes você assumir o que Cristo representa na sua vida. O peso, o fardo que você vai ter que enfrentar. Negue-se a si mesmo, as suas convicções. O que foi pregado para vocês? Mesmo que você tenha nascido em berço adventista, testemunho de Jeová, católico, o que é que você prefere? Seguiria a Cristo ou seguiria a homens? O sábado ensinava que Israel pertencia ao Senhor. E a santidade vinha da obediência à lei. Não por causa do sábado, podia ser qualquer outro dia. Sim ou não? Poderia ser qualquer outro dia, podia ser um domingo, podia ser uma sexta-feira, podia ser qualquer outro dia. Mas Deus escolheu o sábado para um sinal para a obediência dos filhos de Israel. 6º ponto, o sábado no contexto do sistema mosaico. O sábado estava ligado a sacrifícios específicos, como está lá em Números, capítulo 28, para não ficar muito longo aqui, leia Números 28, que é que diz os sacrifícios que eram feitos. Calendário cerimonial, luas novas e festas. Era isso também o que o sábado representava. E sistema sacerdotal levítico.
Era um sistema para os levitas naquele tempo. Olha o que o Levítico diz, 23, versículo 3. 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia é sábado, descanso solene, santa convocação. Ou seja, era convocado o povo de Israel para cumprir aos mandamentos de Deus. Não era para um moralismo, um legalismo religioso, e sim para a obediência à palavra do Senhor. E qual é o resumo que a gente pode fazer de todas as passagens bíblicas, de todas essas explanações da palavra do Senhor? O sábado foi instituído como lei para Israel, não para as demais nações. Era somente para aquelas pessoas que eram nascidas de Israel. Era um sinal da aliança mosaica, não a nova aliança da graça. No Monte Sinai foi uma coisa, no Monte Calvário é outra aliança. Envolvia descanso absoluto, não relativo. Tinha pena de morte para transgressão. Muitas denominações, seitas hoje, não praticam a pena de morte, mas aplicam a pena espiritual. Se você, você tem um Jeová, se você sair ou discordar, né, da instituição, é morte espiritual até familiar. Os seus familiares são ordenados e direcionados a se intrigar daquele familiar. Veja só que morte é essa, é pior do que a morte física. É o seu familiar, você que cresceram junto, com seu irmão de 30, 32 anos, aí um de vocês não concorda com a denominação, com a doutrina, e sai, e se converte, vai para uma igreja batista, uma igreja assembleia, uma igreja congregacional, e o seu irmão que permanece na Testemunha de Jeová são direcionados pela liderança lá, pelo ancião, a não falar, a se intrigar daquela pessoa, daquele seu irmão lá, de sangue. Será que é isso que Cristo prega? Será que é isso que Cristo disse nos seus mandamentos? Será que isso é amar o teu próximo a ti mesmo, por causa de uma doutrina e de uma falsa doutrina religiosa? Tinha pena de morte para a transgressão, estava ligado ao sistema cerimonial e civil. O sábado não era um mandamento universal antes de Moisés. Não era universal. Não era um princípio flexível. Isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Não posso dirigir, mas eu vou de Uber. Eu não posso carregar milho, mas eu posso carregar lenha. Não era flexível. E não era uma prática sem sanções legais. Era uma prática com sanções legais sim. E eu queria deixar uma frase aqui para vocês. A guarda do sábado em Israel não era opcional, simbólica ou apenas espiritual. Era um mandamento legal, nacional e pactual. Então, se você não consegue guardar o sábado hoje, do jeito que era aqui, você não pode dizer que é cristão. Você é judeu. Né? Ou seja, nem os judeus muitas vezes não conseguem guardar do jeito que é para guardar aqui. Muitos eram mortos, como a gente viu aqui. Então, nós não podemos guardar do jeito que está guardado aqui, porque nós vivemos numa época contemporânea. A nossa cultura, nós temos que amoldar a cultura ao Evangelho. Não, é o Evangelho que tem que moldar a nossa cultura. Então, se você está num trabalho que é contrário à palavra de Deus, aí sim, você tem que sair do seu trabalho para ir para um trabalho mais santo. Se eu sou guarda, se eu sou vigilante de uma casa de prostituição e ali eu vou me contaminar, vá procurar em outro lugar. Vá se santificar, isso não importa o dia, domingo, segunda, terça, quarta. Então vá procurar em outro lugar. Porque vigilante tem vários patrimônios públicos, privados para você vigiar, você manter ali a vigilância. Se eu sou um professor e estou numa escola totalmente depravada, ali que prega aborto, peça remoção, peça demissão e deixe seu currículo em outro lugar. Então isso é ser santo. Isso é um mandamento legal para o cristianismo hoje em dia, viver em santidade, não importa o dia. Se você deixa para guardar, adventista, orar, ler a palavra de Deus, jejuar somente no sábado, você está vivendo um legalismo religioso. Nós cristãos temos que guardar todos os dias para Deus, não somente o domingo. O domingo é um dia de encontro da igreja, é um dia de fazer a obra do Senhor ali, da escola bíblica dominical, de adorar no Senhor. Pode ser outro dia? Pode ser outro dia. Mas o domingo tem que ter um significado maior para o cristianismo, que foi a ressurreição de Cristo. Por isso nós dizemos que o domingo é o dia do Senhor, porque Ele ressuscitou, Ele venceu a morte naquele dia ali, quando Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, se Cristo não houvesse ressuscitado, seria vã a nossa pregação. Por isso nós pregamos no dia de domingo. Por isso que nós decidimos estudar a escola bíblica, né, no dia de domingo. Porque Cristo ressuscitou e Ele está morando dentro de nós. Então, eu espero que esse vídeo aqui, esse primeiro vídeo sobre a guarda do sábado para Israel, tenha sido esclarecedor. Deixe no comentário, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Deixe algum comentário se você já pertenceu a essa seita. Se você pertence ainda, coloque os comentários aí, tá certo?
para que nós possamos fazer mais vídeos como esse. O próximo vídeo será o sábado é para a igreja de hoje, né? Será que é para a igreja de hoje? E o terceiro vídeo nós vamos ver as heresias faladas dentro do Adventismo sobre a guarda do sábado, tá certo? Então, meu nome é Ricardo Salles, espero que você tenha gostado desse vídeo e até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a cada um de vocês.